Êxodo capítulo 14, versos 13 a 15. Amém? O tema vai ser quando as potestades tentam te travar. Diga graças a Deus. Vamos ler aí. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento que o Senhor vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Amém? Parafraseando esse texto, eu quero que você leia em Atos, livro de Atos, glória a Deus, capítulo de número 18, glória a Jesus. Eita, mas eu começo a ver. Amém? Amém. Atos 18, versos 9 e 10. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 18, versos 9 e 10. Amém, irmãos? E vai dizer assim: e disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém? Os textos são conhecidos, diga graças a Deus. O primeiro texto que nós lemos em Êxodo, capítulo de número, louvado seja Deus, 14, fala a respeito do dia em que Moisés, junto com o povo de Israel, havia saído do Egito. Deus havia libertado o povo da mão de Faraó e do Egito com mão forte. Diga graças a Deus. Você já sabe muito bem, o povo estava ali 430 anos ali, escravizados em uma terra estranha. Amém? Com uma promessa sobre as vidas deles. Diga graças a Deus. O povo ali se alimentava mal, dormia mal, vivia mal. Só Jesus Cristo era maltratado, sim ou não? Mas havia uma promessa sobre a vida daquele povo. Diga glória a Jesus. E tenha certeza, há uma promessa sobre a minha vida e sobre a tua vida. Enquanto nós tivermos esperança e enquanto nós pudermos nos apegar a esta promessa, tenha certeza, oh glória, estaremos de pé, estaremos caminhando, estaremos com Deus. Enquanto nós estivermos abraçados com esta promessa. Qual é a promessa? A promessa que havia sobre o povo israelita dentro do Egito é que Deus os tiraria daquela terra maligna, daquela terra que os prejudicava, daquela terra que os maltratava, e os colocaria numa terra que manda leite e mel. Lhes daria uma terra onde eles viveriam abundantemente, oh glória, e seriam felizes naquela terra. Qual é a promessa sobre a minha vida e sobre a tua vida? Enquanto estamos aqui, estamos atravessando o deserto. Jesus nos tirou do Egito quando pagou na cruz por nós, pelos nossos pecados, nos livrou do poder do pecado, nos tirou das trevas, nos transportou para a sua maravilhosa luz, e hoje estamos aqui, diga glória a Jesus, libertos do Egito, mas ainda caminhando no deserto. Porém, depois desta vida, depois deste deserto, há uma terra que verdadeiramente manda leite e mel, uma terra verdadeira, uma terra onde eu e você repousaremos eternamente lá no céu com Deus. Diga glória a Jesus. Vamos chegar nessa terra. Temos uma promessa. Olha para quem está do teu lado e diga: há uma promessa sobre a tua vida. Não, diga de novo: há uma promessa sobre a tua vida. Diga: continua pegado. Não, diga assim: continua abraçado. Abraça, diga abraça. Abraça, pega com tudo nessa promessa. Louvado seja Deus, porque enquanto você estiver agarrado nessa promessa, nessa esperança, tenha certeza, nada te derruba. Tenha certeza, nada te tira da presença de Deus. Tenha certeza, nada te descia dos caminhos do Senhor. Glória. 430 anos, diga glória a Jesus. E a promessa estava lá, estava ou não estava?
A promessa está sobre a tua vida. Você crê nisso? A promessa está sobre a tua vida. Diga glória a Jesus. Quando alguém disser não há mais jeito, se lembre que eu tenho uma promessa sobre a minha vida. Você precisa dizer isso. Louvado seja Deus para si mesmo. Quando alguém quiser te convencer que não tem mais jeito, que não há mais saída, louvado seja o nome do Senhor. Quando nada mais dá certo, você tem que se lembrar: vai dar, porque tem uma promessa sobre a minha vida. Vai sim, porque há uma promessa sobre a minha vida. Oh glória, as coisas vão se encaixar sim, porque há uma promessa sobre a minha vida. E Deus cumpriu a promessa. Deus cumpriu? Números 23. Números quanto? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Oh glória. Amém. Deus não é homem para que minta. Números capítulo 23, versos 22 e 23. A palavra de Deus diz: isso está escrito. Diga graças a Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo ele, não cumpriria. Prometendo ele, oh glória, não faria. Oh glória. Você está entendendo? E Deus entrou com mão forte. Você já sabe. 10 pragas. Quantas pragas? Na última praga, Faraó não resistiu e teve que libertar o povo. E sai o povo do Egito, caminhando agora, louvado seja o nome do Senhor, pelo deserto. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Só que quando eles chegam diante do mar vermelho, você já sabe muito bem, bendito seja o nome do Senhor, aquele mar enorme, enorme, quis travar o povo. Diga comigo: o mar quis travar o povo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Quem está confiado na promessa, nada pode te travar. Amém, irmão? Nada pode te travar. Nada pode travar a promessa. Louvado seja Deus, que é a palavra e o agir de Deus que há sobre a tua vida. Mas o mais estava diante daquele povo. Você já sabe o resumo. Faraó se arrepende, o povo já vai em deserto afora. Chega agora, o povo está diante do mar vermelho. Lá vem Faraó com os seus exércitos. E para desenrolar e resumir, a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que havia um grande, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, havia uma coluna, amém? De fumaça de dia, uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. Diga glória a Jesus. No passe em que Faraó já tinha chegado próximo do povo, lá diante do mar, amém, irmão? Aquela coluna da parte de Deus o impedia de chegar até o povo. Diga glória a Jesus. Porque entenda uma coisa: enquanto você estiver pegado, louvado seja o nome do Senhor, com a palavra de Deus, nada te toca. Nada te toca, oh glória, nada te toca. Louvado seja o nome do Senhor, porque é uma proteção divina na tua vida. Cadê que só você que acredita nisso? Levanta a mão, glorifica. E a Bíblia diz que desesperado o povo, amém, irmãos? É aqui que chegamos no capítulo de número 14 de Êxodo. Capítulo quando? Dos versos 13 a 15. O povo está desesperado. Faraó lá vem com o seu exército. A nuvem está lá impedindo dele chegar. Mas o povo está desesperado. Começam a reclamar. Começa o quê? Toca quem está do teu lado, diga assim: não reclame. Não, diga de novo: não reclame. Diga: não murmure. Diga: porque Deus está no controle. Deus está no controle. Você crê nisso? Deu glória aí para Jesus. Moisés, o povo começa a dizer: não havia sepulturas, não havia covas o suficiente lá no Egito para que tu venha a querer nos enterrar aqui neste deserto, diante desse grande mar. E daqui a pouco o povo começa a reclamar de um lado, reclama do outro. Meu Deus do céu, está aquele alvoroço. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, desesperado, dobra o joelho. Vai fazer o quê? E começa a orar e falar com Deus. Diga glória a Deus. Deus lhe dá logo a resposta. Diga glória a Jesus. Louvado, é aí que entra a resposta. Diga comigo: a resposta. Não, diga de novo: a resposta. E a resposta que Deus diz,
Olha aí, primeiro Moisés, amém? Primeiro Moisés, mas já estava tomado por Deus. Diga comigo, tomado por Deus. O povo reclama do lado, reclama do outro, aquele alvoroço. Está uma gritaria medonha no meio da multidão, porque não eram poucas pessoas. Eu tenho que lhe lembrar, amém? Que segundo o relato bíblico, eram um pouco mais de 600 mil homens, afora mulheres e crianças. Diga misericórdia. Vou dizer de novo, eram um pouco mais de 600 mil homens, afora mulheres e crianças. Chega-se a dizer que passavam-se dos 2 milhões de pessoas. Diga misericórdia. Era gente demais. Agora imagina aquela multidão alvoroçada, terrível. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Pensa cá comigo, aquela gritaria no meio da multidão, todo mundo alvoroçado, desesperado. Mulheres gritam de um lado, homens nervosos do outro. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés naquele aperto. Diga glória a Jesus. Mas Moisés vai orar. Moisés vai fazer o que, irmão? É aí que Deus começa a dar resposta. Diga glória a Deus. Moisés começa a orar, bendito seja o nome do Senhor, e já começa a dar resposta ao povo. Diga comigo, Moisés começa a dar resposta ao povo. Diga glória a Deus. Moisés, porém, disse ao povo: não tenham medo, estejam quietos. Olha para quem está do teu lado, diga assim: não tenha medo. Diga, não tenha medo das afrontas do inimigo e daquilo que quer te travar. Não diga de novo, não tenha medo das afrontas do inimigo e daquilo que quer te travar, te parar no meio da caminhada. Sim, não tenha medo, não esteja inquieto, não esteja o quê? Inquieto. Diga glória a Jesus. Esteja quieto, amém? Fica quieto. Salmo de número 46, verso de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. Diz: parai, louvado seja o nome do Senhor, aquietai-vos e sabeis que o Senhor aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, diz o Senhor. Diga glória a Deus. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Se aquiete, diga glória a Jesus. Deixe depressa, deixe de ansiedade, deixe Deus trabalhar. Diga glória. Deixe Deus trabalhar, porque muitas vezes está aquele silêncio, aquela coisa silenciosa, parece que não tem resposta. É Deus trabalhando. Se aquieta, fica quietinho. Eu vou te falar sobre as 3 dias. As 3 dias te aquieta, te anima. Amém? Te aquieta, te anima e te esforça. Diga graças a Deus. Te aquieta, te anima e te esforça. Te aquieta. Porque muitas vezes estamos inquietos. Diga misericórdia. Estamos naquela pressa. Estamos querendo que algo aconteça por fim da força, ou que aconteça logo. Filipenses 4, verso de número 6 vai dizer: não vos inquieteis por coisa alguma, antes as vossas petições, os pedidos de vocês, sejam em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e ações de graça. Diga glória a Jesus. Não se inquiete, não tenha medo, se aquiete e veja o livramento, porque tem livramento da parte de Deus. Quem crê no livramento de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes estamos inquietos, preocupados, muitas vezes com medo. Recebemos notícias, diga glória a Jesus. Enquanto você está aqui, enquanto você está orando, tenha certeza, ora pela vida da pessoa, coloca a vida da pessoa que está longe. Diga glória a Jesus. Porque aquilo que tu não pode cuidar, Deus cuida. Vou repetir de novo: aquilo que não está no teu alcance de você cuidar, Deus cuida. Oh glória, está longe, pode estar em perigo, pode estar numa situação ruim, mas tem livramento nessa noite. Tem livramento da parte de Deus nessa noite. Cadê você que crê e glorifica? Você crê que enquanto você está aqui orando, Deus está livrando a vida de alguém? Você crê que enquanto você está buscando a Deus, orando, Deus está dando livramento nessa noite? Não só nessa noite, enquanto você estiver orando, Deus está guardando, Deus está protegendo, Deus está livrando. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está tirando tudo no meio do caminho da pessoa. Deus está trabalhando na vida de alguém. A tua oração, diga glória a Jesus,
move, amém, nos 4 cantos da terra, oh glória. Enquanto você ora, Deus está dando livramento, guardando, protegendo, meu Deus, salvando. Deus está criando situação para salvar a vida de alguém. Quem crê? Cadê você que crê nessa noite? Livramento, a palavra livramento também provém de salvação. Provém de quê, irmão? Sim. Você sabia disso? Que a palavra salvação muitas vezes é traduzida por livramento. Então, enquanto você está orando, oh glória, e Deus me manda te dizer: não tenha medo. Primeiro, não tenha medo. Segundo, se aquiete. Terceiro, Deus está livrando, Deus está salvando, oh glória. Aí ele diz assim: vede o livramento do Senhor, porque hoje vos fará. Diga comigo, hoje. Olha, toca quem está do teu lado. Diga assim: aquele milagre, aquela bênção tão esperada, pode ser ainda hoje. Tenha fé. Não, diga de novo: tenha fé. Não, diga de novo: tenha fé. É hoje. Tem coisa que a gente está esperando só para amanhã. Tenha fé que pode ser hoje. Meu Deus. Tenha fé que hoje Deus pode estar movendo nos 4 cantos da terra para te dar notícia. Oh glória. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Amém, irmãos? Diga comigo: potestades, elas que tentam nos travar. Amém? Há seres não só no campo espiritual, como também no campo físico, porque eles usam ou não usam? As pessoas, eles usam as pessoas, diga misericórdia, para querer nos travar e nos parar na fé, diga misericórdia. Mas quem está contigo é maior nessa peleja. Verso 14: o Senhor pelejará por vocês. Deus, quem está contigo nessa peleja é maior do que qualquer potestade, principado, príncipe das trevas, oh glória, do que qualquer exército espiritual da maldade. Não tem para ninguém. É Deus sobre a tua vida, é Deus sobre a tua casa, é Deus sobre a tua saúde, é Deus sobre o teu casamento, é Deus sobre tudo na tua vida, sobre a tua vida financeira, sobre a tua vida espiritual, é Deus sobre a vida de teus filhos. Oh, aleluia. Cadê você que crê? Tem um Deus pelejando pela igreja, pelejando por vós. O Senhor peleja. A peleja não é tua, oh Deus. Diga assim: a peleja não é minha. Diga: a peleja é de Deus. Segundo as Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 17. Nessa peleja vocês não terão de pelejar. Parai e estejam em pé. Verso 15: o Senhor pelejará por vós. Oh, glória! Porque muitas vezes, olha para cá, pensamos que estamos só. Amém? Amém. Muitas vezes pensamos que estamos na luta, na peleja só. Mas o general de guerra, eita, o grande na peleja, o valente, oh glória, ele está contigo. Ele está contigo, oh glória, ele está contigo. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Verso 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Olha para cá. Diz a Bíblia, e a gente já sabe a conclusão dessa narrativa. Amém? A palavra de Deus diz que Moisés toca nas águas, o mar se abre, o povo atravessa. Faraó inventa de querer atravessar e é consumido pelas águas do mar.
Por quê? Porque a porta que foi aberta não foi para Faraó passar, foi para o povo de Deus. Diga glória. E quando Deus abre para o povo dele, os inimigos desse povo não passam. Diga glória a Jesus. Porta que Deus abre para mim e para você, somente para mim e você passar. Alguém está dizendo, não vai conseguir. Quando tu conseguir, vai tentar entrar na mesma onda para ver se consegue ser abençoado do mesmo jeito. Mas a porta era para você. Ô glória. A porta era para você. Amém? Eu vou nessa também para ver se dá certo para mim também. Entenda uma coisa: há portas que Deus só abre para aqueles que têm realmente, verdadeiramente compromisso com a palavra dele. Diga glória a Jesus. As pessoas só querem ver quando a gente já atravessou o mar, quando já estamos que nem Miriam, tocando pandeiro, dançando, dando glória, adorando, oh aleluia, cantando o hino da vitória, oferecendo o culto de ação de graça. Oh meu Deus do céu, quando a gente já está derramando as lágrimas de alegria e ação de graças, mas não sabem o tamanho do processo que levou até chegar ali. Aí eu vou também nessa, fulano, não, rapaz, tá vendo? Fulano mudou, olha o que Deus está fazendo, vou nessa também. Quantas pessoas não vêm na ilusão, amém irmãos, que vê uma pessoa entrando na igreja, muda de vida, vou nessa também. Entenda uma coisa, louvado seja o nome do Senhor, querer as bênçãos, querer as vitórias, querer aquilo que Deus dá de bom para os seus servos, todo mundo quer. Agora passar o processo que muitas vezes eu e você passamos para alcançar aquela bênção, ninguém quer. Pagar o preço para alcançar, ninguém quer. Oh glória, porque há portas que Deus abriu e nem todos vão conseguir entrar. Porque entenda uma coisa, quem já está de posse da vitória não sabe e quem está de fora não sabe o processo que levou até alcançar a vitória. Amém, irmãos? Eu quero, tá vendo? Eu quero, eu vou também. Oh. Diga glória a Jesus. Toca quem está do teu lado, diga assim: a porta que Deus abriu foi só para tu. Se alguém tentar passar, vai se afundar nas águas. Diga de novo: a porta que Deus abriu para a tua vida foi somente para a tua vida. Então toma posse daquilo que é Deus, segura, oh glória, porque quando Deus abre, Ele abriu e ninguém mais fecha. Oh, glória. E já sabemos a conclusão: o povo, Deus deu vitória ao povo, irmão. Mas entenda uma coisa: no passar dos anos, lendo a Bíblia, você vai ver que lá em Neemias capítulo 6, Neemias capítulo quanto? 6. A palavra de Deus diz que se levanta Sambalate, Tobias e Gesem. Sambalate, Tobias e alguns comparsas. A palavra de Deus diz, louvado seja o nome do Senhor, que Neemias estava em terra estrangeira, longe de sua pátria, longe de sua... Neemias capítulo 6, capítulo quanto? 6. Estava longe de sua pátria. O povo já havia sido deportado há muitos anos, já havia muitos e muitos anos, que o povo tinha sido raptado, sequestrado, tirado à força de sua terra natal. Foram levados, a nação de Israel foi levada para uma terra estrangeira. E agora, depois de algumas gerações, está um homem chamado Neemias no castelo do rei Artaxerxes. Do rei Artaxerxes. Nome difícil de falar, eu não entendo. Diga glória a Jesus. E diz a palavra de Deus que enquanto ele servia ao rei, Deus fez nascer em seu coração, amém? O ideal de reconstruir os muros da sua cidade e reconstruir mais uma vez a sua cidade. Olha para cá, amém? Sabe o que Deus estava preparando? Deus estava preparando restituição. Diga de novo: restituição. Deus estava preparando restauração. O povo ainda estava em terra estrangeira, amém? A cidade estava em ruínas, o muro em ruínas, e Deus já estava perto de cumprir mais uma vez outra promessa. Olha para cá. O povo, louvado seja Deus, perdeu em uma guerra gerações passadas, antes da geração de Neemias. Por causa de que, irmão? Entenda uma coisa: cada vez que eu e você formos desobedientes à palavra de Deus, olha para cá, a mão de Deus que está nos guardando, nos protegendo, nos livrando, nos dando providência, milagres, vai fazer isso. E tu vai ficar
Amém? Desamparado. Diga misericórdia. Cada vez que nós fazemos algo que desagrada a Deus, a mão dele faz isso. Olha para cá. Amém? A pessoa ela fica vulnerável. Por quê? Porque cada vez que obedecemos, cada vez que tomamos atitude obedecendo a quem? A Deus. Amém? Ele está guardando, livrando, protegendo. Sim ou não? Operando sinais, cura, milagre, libertação. Diga graças a Deus. Prosperando, fazendo crescer. Sim ou não? As coisas vão se encaixando. Mas entenda bem, cada vez que nós desobedecemos a palavra dele, cada vez que nós nos desviamos da vontade de Deus, a mão dele faz isso. Diga misericórdia. Foi isso que aconteceu com o povo. O povo foi desobediente, se afastou de Deus, começou a fazer tudo de todo jeito e de toda forma. E a Bíblia diz que, sendo desamparados por Deus, veio o inimigo lá de fora e os tragou. Diga misericórdia. Porque entenda bem, eu e você sempre estaremos, amém, suscetíveis a ataques, sim ou não? E não é só por rebeldia não, que nem com o povo não. Diga graças a Deus. Porque o inimigo a todo tempo vai querer nos travar, vai querer nos parar, sim ou não? Sim. Sempre vão ter ataques, sempre, para nos travar, para nos parar, para tentar nos desviar da vontade de Deus. E o povo foi desamparado por culpa do próprio povo. Mas agora, gerações depois, Deus levanta um homem chamado Neemias. Amém? E Deus agora já está próximo de restaurar, diga comigo, restaurar o seu povo. Amém? Deus havia garantido pela boca dos profetas que manteria aquele povo por 70 anos. Quantos anos? Numa terra estrangeira. Amém? Sofrendo. Ele prometeu, ele garantiu. Por causa da rebeldia daquele povo ia sofrer por 70 anos em uma terra estrangeira. Olha para cá. Diga assim comigo: há tempo para tudo. Sim, irmão. Amém? É nesse texto, é nessa passagem que eu vejo uma coisa. Tem o tempo da bonança, tem o tempo do quê? E o tempo do sofrimento. Mas tanto o tempo da bonança como o tempo do sofrimento tem limite. Tem o quê? Ninguém fica a vida inteira sofrendo. Amém? Ninguém fica a vida inteira? Sim, ninguém. Um dia você vai acordar. Olha para cá. Diga graças a Deus. Passamos por fases muitas vezes e dói no coração, dói no corpo, sim ou não? Choramos, as coisas dão errada, começa a se desalinhar, sim ou não? Passamos por fases na nossa vida que parece que, meu Deus do céu, que o mundo vai desmoronar. É, não é? Há fases na nossa vida, morre alguém, de repente o benefício é bloqueado. De repente, uma doença que você descobriu, sangue de Jesus Cristo está repreendido. De repente, amém, a família começa a se desestruturar. Sim ou não? E olha para cá. Eu não sei você, mas teve tempos da minha vida que eu dizia: meu Deus, quando é que essa situação vai mudar? Amém? Eu lembro que um tempo atrás, conversando com uma abençoada, ela sempre ligava pedindo oração, com aconselhamento. E ela já vinha mais de 10 anos numa prova. Diga misericórdia. Mais de 10 anos numa prova. E eu dizia: minha filha, segura os ânimos. Amém? E eu dizendo a ela que eu passei uma prova de 2011 até 2014. Amém, irmãos? De 2011 até 2014, 4 anos de prova. E eu, no meio desses 4 anos, eu dizia a ela, e eu digo para vocês hoje, tinha hora que eu dizia: meu Deus do céu, para ver o primeiro ano de prova, eu digo: o sangue de Jesus Cristo tem poder, está repreendido. Passou o segundo ano de prova, 2012, eu digo: meu Deus do céu, essa situação não muda não, Jesus. Você está entendendo isso, irmão? Chegou 2013, eu digo: pronto, meu Deus do céu, quando é que passa essa prova? Quando é que vai acabar tudo isso? Quando é que vai acabar essa luta? Amém? Entenda uma coisa:
Há coisas que Deus permite, mas há coisas também que são consequências de nossas atitudes. E eu disse, meu Deus do céu, 2014 chegou e eu digo, meu Deus, 4 anos na luta. E era luta para todo clã, todo canto, vida financeira, amorosa, saúde. Eu digo, meu Deus. E tem tempo que a gente está assim, eu não sei você, eu já passei por isso, foi só uma vez não. Amém? Eu me lembro que no ano de 2010, eu entrei numa prova até 2011. Olha para cá, irmão, você está entendendo o negócio? Eu peguei uma prova de 2010 até 2011. Amém? Essa prova se alastrou, foi de 2011 até 2014. A de 2010 até 2011 eu superei, dei aquela volta por cima. Eu digo, pronto, eu já fiz tudo o que eu podia. Eu orei, eu jejuei, fiz campanha, pronto. Tá bom, Jesus. Diga graças a Deus. Deus aliviou meu fardo da prova de 2010 para 2011 e eu entrei noutra, 2011 para 2014. E tem hora que a gente pensa que a prova não vai passar. Tem hora que a gente entra numa situação, é uma dor, é um aperto, a gente perde alguém, é a vida financeira que entra em decaimento, é a família que começa a desmoronar, diga misericórdia. E a gente pensa que não vai passar, agora toca quem está do teu lado. Diga assim, a bonança, ela passa. Muitas vezes a gente entra na prova, diga assim, mas o tempo da prova tem o seu limite. Diga assim, ela não dura para sempre. Deus vai chegar com providência. Oh glória, o tempo da prova vai acabar. Deus vai trazer bonança de novo. Diga assim, o tempo da prova também tem seu limite. Eram 70 anos, mas Deus já estava preparando. Olha para cá. Você está entendendo isso? Deus vai preparar pessoas, oh glória, para estar do teu lado. Oh aleluia! Deus vai preparar o ambiente. Deus vai preparar a porta. Deus vai preparar a providência. Deus vai preparar, louvado seja o nome do Senhor, um piso financeiro para a tua vida. Quem crê nesse negócio? Deus já está preparando tudo, entenda bem. Louvado seja Deus, o processo no momento é doloroso, sim ou não? Mas antes de Deus te abençoar, Ele já está preparando o cenário. Oh glória, Deus está preparando o cenário. Meu Deus, você vai ter as pessoas certas, o lugar certo, a porta certa, o momento certo. Oh meu Deus do céu, vai estar tudo pronto, é para tu tomar posse. Meu Deus, porque antes de Deus tirar aquele povo da prova mais uma vez, Ele manda Neemias preparar o espaço. Diga glória a Jesus. Olha para cá, amém. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você crê que Deus vai se usar de situações e de pessoas? Louvado seja o nome. Entenda uma coisa, olha para mim. Eu creio nisso, irmão. Diga graças a Deus. Eu estou aqui orando, buscando, passando minhas situações, sim ou não? A família está longe, tem pessoas longe. Eu me preocupo, lógico que eu me preocupo. Diga graças a Deus. Mas olha para cá. Deus, Ele prepara tudo. Diga graças a Deus. Entenda uma coisa, só aqueles, enquanto houver alguém orando, enquanto houver o quê? Alguém orando, tem Deus trabalhando. Vou dizer de novo, se você não entendeu, porque esse alguém tem que ser você. Ore pela pessoa, ore pelo filho, ore pela filha, ore pelo irmão, ore pela irmã, ore por seu pai, ore por netos, ore por sobrinho. Não importa, alguém da família que está trazendo muita preocupação para o teu coração, Deus manda dizer assim, ore, porque enquanto você está orando, eu estou levantando pessoas ao redor dele e ao redor dela. Enquanto você está orando, eu estou criando cenário, eu estou criando situações para alcançar a vida daquela pessoa. Meu Deus, você está entendendo? Antes de Deus, louvado seja o nome do Senhor, antes de Deus chegar com o cumprimento da promessa, primeiro Ele prepara o cenário. Ele prepara o que, irmão? Primeiro Ele está montando tudo. Diga comigo, tudo. Deus preparou o jardim. Diga comigo, Deus preparou o jardim do Éden para Adão e Eva. Deus preparou Canaã, terra que mana leite e mel, para o povo de Israel. Diga glória a Jesus. Deus preparou Jerusalém e usou Neemias. Alguém quis travar Neemias. Diga glória. A Bíblia diz que adversários, capítulo 6 de Neemias,
foram lá, o diabo levantou adversários para impedir a restauração da cidade, dos muros. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Neemias, olha para cá, enquanto havia potestades, enquanto houver potestades, tem que ter alguém com o coração cheio de fé, dizendo: eu estou no meio de uma grande obra e eu não posso parar. Sabe o que Deus está dizendo? Louvado seja Deus. Êxodo 14 verso 15: diga ao povo que marche. Sabe o que Deus está dizendo? Eu e você estamos numa grande obra e não podemos parar. Marcha, segue em frente, não deixa nada te parar, não deixa nada te travar. Marcha, segue em frente, porque Deus será contigo no meio dessa caminhada. Marcha. Alguém pode até querer te travar. Neemias concluiu a restauração da cidade, não deixou nada travar ele. O povo atravessou o mar e nada pode parar e travá-los diante daquele mar. Paulo vai pregar numa cidade e as potestades se levantam, males se levantam, pessoas são usadas para querer parar ele naquela cidade. Diga glória a Jesus. Mas não pôde. Diga glória a Deus. Porque quem está pegado na palavra de Deus não tem diabo que trave. Se ponha de pé. Quem está pegado na palavra de Deus não tem diabo que trave. Quem está pegado na palavra de Deus não tem Satanás que pare. Entenda uma coisa, louvado seja, muitos podem ser os que se levantam contra mim e contra a tua vida. Muitos podem ser os opositores, sim ou não? Mas aí Jesus vai dizer: olha, louvado seja o nome do Senhor, eu estou contigo, oh glória. Eu estou contigo, oh glória. Segue, não para, marcha, segue em frente. Tem mar na frente, mas tem Deus abrindo o mar. Segue, tem Sambalate, tem Tobias, Gesem, tem inimigos na frente, mas não podem parar a obra, porque Deus está no controle da obra da tua vida. Tem inimigos na cidade dizendo: vamos parar ele, vamos parar ela. E tem Jesus de noite na cama ou de madrugada falando comigo e contigo. Fala, abre a boca, louvados, faz a obra, faz a minha vontade. Fala, faz a minha vontade. Eu estou contigo, eu estou contigo. Enquanto tem inimigos de dia, olha para cá, tentando me travar. Vou terminar aqui. Enquanto tem inimigos de dia tentando travar Paulo, tem Jesus de noite falando com Paulo, dizendo: não fica parado, não fica travado, eu vou contigo nessa. Oh, glória! Enquanto tem pessoas no correr do dia que tem orado de noite, tenho certeza, no correr do dia tem pessoas que podem se levantar contra a tua vida, mas de noite tem Jesus para te consolar, para te comparar, oh glória, para te fortalecer. Tem Jesus de noite, com o joelho dobrado, lágrima nos olhos, oração nos lábios. Tem Jesus para te fortalecer, para te dar graça, para te dar unção, para te dar poder, oh glória. Enquanto tem inimigos de dia, de noite tem Jesus trabalhando. Diga glória a Jesus. Creia nisso. Quem crê nisso, nada pode travar. Diga graças a Deus. Potestades, principados, príncipe das trevas, exércitos espirituais da maldade, não importa, as multidões, as pessoas, aqueles que muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor, querem impedir a obra que Deus tem sobre a tua vida, mas não pode, oh glória, porque tem Deus no controle, tem Deus dizendo marcha, tem Deus dizendo segue em frente, tem Deus dizendo vai, eu sou contigo, tem Deus dizendo segue o caminho, porque eu estarei contigo por onde quer que tu passar. Tem Deus dizendo vai, eu estou trabalhando, não tenha medo, pode ir em frente,